Olá! Sejam bem-vindos, depois de muito tempo, à Mesa de Mestre, o podcast de mestres de RPG e pessoas criativas para mestres de RPG e pessoas criativas. E dessa vez, comigo aqui, eu tenho as duas pessoas que aparentemente estão sempre aqui. Tanque! Boa noite, gente. Tô jantando de novo pra começar bem o ano. É a primeira janta do ano. Ian! Boa noite. Eu gostei de como você estava gritando no começo. Ah, foi mal, é animação. Não, tudo bem, eu notei. Au! Eu quase caí. Au. Ah, bom, achei que você estava lateando por um segundo. Ah, pode ser também, depende da sua interpretação. Hoje, a gente vai falar sobre morte. Yeah. Porque o que é melhor para começar o ano do que um assunto feliz? Mas não só sobre morte e pós-vidas. E eu já eu já digo para vocês antes da gente começar que a ideia disso tudo veio porque eu ganhei esse livro aqui, ó. O Dicionário de Mitologia, que é feito uma pesquisa. A mulher fez uma pesquisa e fez um compêndio de todas as mitologias do mundo. E aí outro cara transformou isso num dicionário. Aí eu tava lendo isso aqui e me deu muita vontade de fazer isso. Então a gente vai falar sobre pós-vidas. Mas antes disso, já que a gente tá no contexto de RPGs e outras coisas assim, vamos começar ali virando pra nossa convidada, porque ela é mestre e ela também é jogadora. Então, Ian, me diga, qual foi o jeito mais legal que você morreu ou matou? O jeito mais legal de morrer ou matar. É. Esse é difícil, não por falta de experiência, mas porque tem muitas opções para escolher. Uhum. Nossa. Para caracterizar um bom momento de morrer ou de matar, eu acho que é importante, tipo, tenha relevância. Não é tipo só, não, morreu, ok, fez estrago, morreu, mas não realmente impacta em nada. Idealmente, se você morre, você, sei lá, tipo, um sacrifício heróico ou épico. É, tem que ter um peso, né? Ou só uma cena bereza, assim, o cara morre Ah, de pé, tipo Barba Branca. Ou o peso pode vir depois, pode ser que no momento seja... Sim. eu sei que isso vai soar bobo, mas eu acho que meu momento de morte mais interessante foi na mesa do Copel. De Borderlands especificamente. Aí, por que soa bobo? Porque Borderlands, óbvio. E 2, porque tem respawn. Então, não realmente é tão importante assim a morte. Mas foi só, ok. Algo engraçado que aconteceu. Uma morte que conseguiu ser simplesmente a morte mais irrelevante que eu já vi na minha vida. O que foi essa morte? Como é que foi? Caverna vai desmoronar. Aí, provavelmente a gente não ia conseguir fugir. Aí eu falei, foda-se, deu um tiro de shotgun na minha própria boca. Fugiram? Certo. Não exatamente, né? Eu respawnei no ponto de respawn, só que com sequelas. Eu imagino. Né? Então é só tipo. É que normalmente as mortes são tão impactantes, tipo, ok, um personagem player morreu. Por mais que os personagens não sintam, sempre tem a sensação na mesa de que, ok, algo grande aconteceu. Uhum. Aí quando você tira todo o peso e toda a relevância da morte, acho que fica meio engraçado. É, sim. É meio que o oposto. Sim. Sim, verdade. Eu nunca tive uma experiência assim de a pessoa tirar todo o peso e eu senti um negócio de nossa, hahaha. Ou talvez em alguns one shots mais de comédia. Ok. A comédia parece mais apropriado. Falando nisso, acabei de notar que talvez o meu melhor momento de morte e de matar em geral foi na última mesa do sistema videogame, o Test Drive. Ah, é? Desculpa, mas morrer por um único tapa é um pouco... Na verdade, Não. aquilo foi muito bom. Foi o tapa, né? Isso foi mais O engraçado. tapa nuclear, só de costas de mão, assim, do... Foi muito bom. E eu também gostei que foi só tipo, ok. Suspeito minimamente que seja o Dunk.
esfaqueio com uma tesoura, ponto. Não, e depois para pra pensar, mas será que foi ele mesmo? É, Depois tipo, no quase meio do mata. esfaqueamento. Começou a bater o arrependimento. Só que já tava no meio da ação, não tem porque se arrepender, né? Então já principalmente no começou. one shot, tinha 1h20 pra aquele negócio, não dava tanta coisa. Então, eu já tinha que descobrir se era ali mesmo. E foi engraçado. E você, Dank, qual foi a sua melhor morte? Cara, é uma pergunta difícil porque eu não consigo lembrar de tantas mortes em RPG. Eu não sei se meus personagens eles têm sorte de sair vivos. Ou se eu que nunca passei por uma situação tão aterradora a ponto de um personagem sair morto. Só tem de cabeça que eu lembro. Eu acho que é uma das mais impactantes. Foi a morte do Jin no sistema de Cyberpunk, na mesa da Ian, inclusive. Porque foi uma morte. Além de ser 100% culpa do personagem, ele tá envolvido na situação que matou ele. Tipo, era algo totalmente evitável. Só que ele fez questão de estar ali. E ele morreu por causa disso. Ainda foi uma morte. Por mais que tenha tido, tipo, uma sensação e uma discussão, tipo, uma comoção que ocorreu entre players e personagens por causa disso, o momento em si que ocorreu foi, tipo, muito cru. Não, foi muito. Assim, foi um momento até. Acho que foi o momento mais realista de morte que eu já vi numa obra de ficção em muitos aspectos. Eu normalmente eu gosto de trabalhar bastante para as mortes, principalmente quando se trata de cyberpunk. É tipo, ok, realmente é só um universo hipercapitalista onde tá todo mundo se fudendo e as pessoas normalmente se sentem particularmente diferentes, especiais, acham que podem fazer coisas, compram coisas, mas no final são só humanos. Então, isso é muito louco. Principalmente porque o Jin era um personagem humano, né? Ele não tinha tantos aprimoramentos, ele não tinha modificado o próprio corpo. E ele era provavelmente o personagem mais humano que já teve dentro das minhas mesas de Cyberpunk. Nossa. E ainda assim, ele era considerado um cyberpsicopata no mundo do crime. Mas tanto a sua morte quanto a morte do Russo em particular foram bem intensas. Não, a do Russo foi muito do nada. As duas mortes eu acho que foram do nada, só que a do Jin era mais premeditado porque ele tava apanhando no negócio inteiro e não tem, assim, não tem como recuperar a vida toda do personagem em uma rolagem. Assim. O cara vai ficar estabilizado, mas é difícil de toda forma. Mas a do Russo foi assim, saiu de uma porta, tomou um tiro na cabeça e morreu. Não teve tempo de reação. Todo mundo foi pego de surpresa. Não tinha nem o que Eu não fazer. conheço essa história. Eu tenho que jogar algum dia Cyberpunk. Primeiro pra conhecer o sistema, segundo porque eu quero ver como é que é. Não, é um sistema bem legal de jogar, é um sistema muito divertido. É bem arcadezão. Acho até que combinaria um pouco com de videogame, se incorporar algumas partes dele. E é um sistema que ao mesmo tempo é bem brutal com os personagens do mundo, assim, não é um meio D&D, assim, que você sai atirando contra todo mundo que tem pelo caminho e as balas desviam de você pra você continuar vivo. Se você tomar um tiro, você tem uma boa chance de acabar morto ou pelo menos sem um braço. Porque assim, as mortes do nada que eu já presenciei, geralmente são ou de terror ou de comédia, ou mistura os dois. É tipo o Malas tentando cutucar um bicho de terror esquisito na janela e o bicho só esticando, girando a cabeça dele 180 graus, ele caindo morto. Eu tinha esquecido dessa cena, mas é uma morte muito boa também, pela gratuidade da situação e pela falta de reação do personagem também. Não teve save, não teve nada, foi... Eu cutuco. Ok, ele vai pra... ele vai pra frente de velocidade inumana, gira sua cabeça 70 graus, você cai no chão morto. Isso e também o biscoito do coma, né? Só que o coma não foi uma morte. Mas o coma não foi morte. Não foi tipo assim, corporeamente eu tava morto, só tava consciente dentro do meu corpo. Mas foi uma cena engraçada, porque eu vou comer esse biscoito, eu sou morto-vivo. Aí eu engoli o biscoito e pensei, mas a mãe dele também era um morto-vivo. E caí morto. Não teve muito tempo pra pensar. Aí eu não sabe o resto dessa história, eu acho. Não sei, é bem desnorteante no geral. Contextualiza aí, Dan. Coitado. Não. Assim, sem intenção de ofender, mas suou bem shitpost. Não, foi muito shitpost.
Ian, a gente tava no especial de Natal. E tinha o quê? Umas 8 pessoas na mesa, Diego? Umas 7, 8 pessoas? Por aí. Então, assim, você imagina a baderna que tava. Um monte de gente de eras, de todos os tipos, níveis, formatos. Tudo interagindo no mesmo espaço. E muita gente que não se conhecia. Aí Inclusive, aparece uma tinha um criatura. cara usando ficha D&D. É verdade. Então aparece uma criatura e fala que a gente vai ter que basicamente ser o Papai Noel. Só que você fala que é o Papai Noel porque existem diferentes interpretações do Natal pelo mundo de eras. E a gente entra por uma porta para visitar um vilarejo e julgar as crianças, com base na nossa índole, se elas eram ou não merecedoras de ganhar um presente. Ou se ganha carvão. Não, você escolhe a punição Eles pra criança. escolhiam como eles iam punir, como eles iam recompensar elas. Ó, só dizendo, se fosse eu nessa situação, eu dava 50 minhocas pra todas. Eles foram muito mais do mal do que isso. Foi muito pior do que isso. Que Na zoando. casa, o grupo se dividiu em 2. 6 pessoas foram em uma casa, o Omalas e outro personagem foram na segunda casa. O problema é que o Omalas é um sociopata, assim, assumido. Você conversa com ele e você fala, tá, esse cara é um insano que não tem nenhum tipo de escrúpulos. Então ele vai fazer alguma loucura. Na primeira casa, encontraram uma criança que torturava bichinho, matava gente, fazia o escarcel na vila, e outra que era boazinha e era punida por ser boazinha. O pessoal decidiu torturar mentalmente a criança que torturava bichinhos. E eu não lembro o que eles deram pra criança boa, mas tipo, deram uma recompensa pra ela legal. Não, foi um sonho bom pra ela, Deram alguma coisa dinheiro. assim. É verdade, deram dinheiro pra ela. O dinheiro que não serve naquela vila, mas deram pra ela lá. Tipo, Deram pra dinheiro ganhar. pra ela e usaram um sonho na outra menininha. Transformando o sonho dela num pesadelo e fazendo com que ela fosse acordar morrendo. Porque depois sacou o dano do sonho e deu 15 de dano. Além dela ter um pesadelo gigantesco. Que bom que vocês não são Papai Noel na vida real. Que bom que ninguém tem superpoderes também, né? Porque não necessariamente precisa ser Papai Noel pra fazer esse tipo de coisa. Mas essa não foi. Mas assim, nessa casa as coisas foram super organizadas. É. Agora, Na o outra Denji, casa. o Abissal de nível 20, andando, indo ali junto com o Abissal de nível 20, feiticeiro, super poderoso, e o Omalas, a entidade tipo Mr. Mitsupitli, poderosa, flutuante, mágica, foram juntos pra uma das casas. A cena já começa boa quando a porta está aberta, os dois param na frente dela e perguntam: como a gente vai invadir isso aqui? O Abissal se transforma em uma forma incorpórea de gás e atravessa a porta. Não, ele transforma os dois. Transforma os dois em gás e atravessa a porta que estava aberta. À toa. E a gente não podia. O poder que a gente usasse em uma porta, né, em um mundo, um lugar que a gente fosse visitar, a gente não podia usar em outro. Então ele gastou isso à toa. Aí a gente gastou invisibilidade. Ele gastou um feitiço nível 7 pra nada. Pra atravessar uma porta aberta. Ah, ele gastou feitiço sutil junto, tá? Só pra avisar. Sim. Não, ele gastou tudo. Logo na primeira porta ele gastou Só tudo passando a porta aberta. pra passar na porta aberta. Aí quando Adoro quando o player faz isso. Aí quando a gente entrou, a gente se deparou com uma situação que tinha uma mulher dormindo numa rede e uma criança cutucando ela com uma faca. Não, a criança tava dormindo também nessa hora. É verdade, ela tava dormindo também. Depois que a gente acordou ela sem querer, na verdade. Não, todo mundo nessa vila, todo mundo ali é do Lahan. Então os adultos têm cabeça de abóbora, as crianças têm cabeça de gente. Aí a gente se deparou com a seguinte situação. Criança dormindo, a mãe dormindo. A gente castou véu na invisibilidade. Só que a gente começou a discutir. E a criança acordou. Aí a criança acordou e começou a cutucar a mãe. Eu não lembro. Vocês deram brinquedo. Vocês fizeram um brinquedo pra ela. A gente deu o Começou a brinquedo. mascar o brinquedo de madeira. E aí vocês tiraram da boca e sobrou uma lasca na boca dela. E aí, enquanto vocês estavam conversando e quietos quando ela começou a acordar, e ficaram quietos quando ela começou a acordar, ela pegou aquela lasquinha de madeira e foi na direção do pescoço da mãe. E aí vocês deixaram assim, ser invisível? Pra quê? Vamos conversar com a criança.
Agora É, a voz conversando com ela. Aí, aí a gente descobriu que a criança tinha matado a mãe dela já, envenenado. E ela ofereceu o biscoito, que tava com uma mordida, pra gente. Eu comia. O Omalas também. Só que aí que tá o pulo do gato. O Omalas comeu pensando, eu sou morto-vivo, nada disso vai me afetar. Eu não sofro as mesmas coisas que esses mortais. Só que aí depois que ele enfiou o biscoito inteiro na boca, ele parou e pensou, putz, mas essa vida são de mortos-vivos. E ele caiu morto no chão. Morto entre aspas, porque tipo, ele tava em coma, mas ele tava consciente dos arredores, ele conseguia ouvir e sentir o que tava acontecendo, ele só não conseguia se mexer. Só que ele tava presumivelmente morto, de qualquer jeito, não tinha retorno pro que ele fez. e o Denji, ainda depois disso acontecer, ainda assistiu a criança enquanto ela pegava uma faca de manteiga e descascava o Omalas e arrancava o nariz dele. Aí quando arrancou o nariz, que o Denji falou, não, agora foi demais. E aí desintegrou. Não, agora foi demais. E aí perguntou assim, como você descobriu esse veneno? E aí quando descobriu que ele testou no cachorro, aí sim foi longe demais. Ter atacado Cruzou o amigo ali. dele, nada. Mas ele desintegrou a criança. Matar a mãe, matar o colega, não, tudo Não, bem. tipo, cachorro cross the line. Esse aí é o nível já passou. Mas, e aí depois, então, imagina, o pessoal escutou, desintegrar a luz saindo da sala. Eles chegaram pra ver o que tava acontecendo. Ele saiu e falou, gente, né, a criança já recebeu o presente dela. E o Omalas foi embora. Ele decidiu sair. Só que aí eles entraram na Aí casa. eles entraram na casa, viram o pó espalhado no chão, assim, o Omalas caindo no chão. E aí o Denji, Omalas, você voltou! E o melhor, não, era o pó da criança no chão, o Omalas, com a pele dele muito precisamente recortada do rosto, com o nariz faltando, e a mãe morta na rede. A mãe tá em coma Ela também. tinha caído, a cabeça dela tinha caído. Vocês tinham tentado levantar ela da rede, É. só derrubaram. Então, a cabeça dela caiu também, pra piorar a situação. Então, assim, E aí o Malas, você voltou! E usou telecinese pra fazer ele mexer a cabeça com sim pra conversar. não, e eles foram carregando o corpo do Omalas até o final. No final, eles descobriram que o Omalas estava vivo quando eles foram ver um filhote de Hydra, que o Denji entrou na mente do filhote de Hydra. E como o Omalas estava tipo, enroscado no braço dele, o Omalas entrou junto. Só que aí eles foram. Eles tentaram matar a Hydra, porque tinha duas cabeças más na Hydra. A Hydra acordou, começou a correr, que era um filhote. O Denji correu atrás e jogou o meu corpo pra elas, porque Hydras gostam de carne. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Não participar dos especiais de Natal do Diego. Não Pronto. são os especiais de Natal, de Halloween também. Não, que isso, tem que participar dos especiais. São muito legais. Eu. Pode deixar, eu só apaguei a parte de Natal e ficou só especiais do Diego. No de Halloween, falaram que a gente tinha que tentar provocar as criaturas bizarras que apareciam na janela pra ver qual que ia ser a reação delas. O Omalas foi invocado pra sala, porque o Omalas é o segundo espírito do Leórios. Então o Leórios trocou de lugar com ele. Aí ele foi pra janela, viu o colônia do mal dele, deu um peteleco no nariz, a criatura pegou o pescoço dele e torceu. Ele caiu morto, sem reação. Aquilo não teve nem save. Não teve nem save. O Diego só virou. Eu falei, tá, eu vou dar um peteleco. Aí o Diego virou e falou, beleza, você morreu. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Eu passei uns 5 minutos rindo depois que aconteceu. É por isso que eu amo o Omalas. Ele morre toda hora e as mortes dele são muito engraçadas. Não tem uma morte ruim dele, que você fala assim. Cara, ele é bem morrível. Ele é Nossa, bem morrível. Ele é bem morrível. Ele é bem morrível e ele é bem suável também. Ele... Teve a luta dele contra o monge, que o monge primeiro tentou usar torção testicular nele, que é essa torção no caso, né?
Ele escapou por pouco no save, então ele sentiu uma pressãozinha na bola e ficou falando fino por 1 minuto. E depois ele tentou usar calvície, ele puxou a peruca e falou, já sou careca, irmão. Então, assim, esse tipo de situação que eu gosto de colocar o Omala. Situações absurdas que escalam para um nível maior de absurdismo. É uma boa proteção contra a magia de calvície, né? É, ser calvo. É. Nossa, tem que criar uma magia de descalvar, sabe? É um feitiço nível 2 que você faz tufos de cabelo crescerem na cabeça Você careca vira das o... pessoas. Você faz a pessoa virar o Capitão Caverna, basicamente. Tá aí, Diego, uma Ah, ideia boa. pode funcionar, tipo, ok. Você faz a pessoa crescer cabelo muito rápido, instantaneamente, e o cabelo cai na frente do rosto dela. Então E ela precisa atrapalha. de uma ação para poder tirar o cabelo da frente do rosto, senão tem desvantagem. É, na verdade é bem útil. É tipo feitiço encolher roupas. Todo mundo acha que é piada. Até você lembrar que se a sua roupa encolheu, fica muito difícil de se mover. É, então. O pessoal que nunca usou uma roupa apertada na vida. Enfim, morte. É, Morte é um tema muito Yay! importante. A gente foi I de love morte pra Mark. contar histórias de morte cômicas. de personagem meu que tenha morrido. Não, eu acho que assim, minha morte favorita não é uma de um personagem meu. Porque sempre que eu crio um personagem, eu penso em como ele deveria morrer. Porque eu acho que ter uma morte legal é importante para um personagem. Mais do que ele terminar o objetivo dele. Mas a minha morte favorita é. Nossa, é difícil, porque eu tô tentando pensar numa morte que seja séria. Mas o jogo que eu tenho, que tem mortes sérias, também tem pessoas fortes o bastante pra decidir. Eu quero ir pra outro universo pra recuperar a alma desse meu amigo. Então, as mortes são sérias, mas não são duradouras. É, igual o Salmão, o episódio do Salmão. É, aquilo foi. Mas. Vejamos. Uma morte que eu achei legal foi a morte do Outrora. O Outrora era um personagem que começou como era um Mind Flayer, que o pessoal adotou. Só que ele lembrava de quem ele era, ou pelo menos parte de quem ele era, e virou membro da party. Uhul, pessoa. É, e ao longo do tempo, fazendo amizade ali, tava tudo dando certo. Até o momento que numa viagem, ele escutou o som, ele escutou a voz do cérebro antigo que tinha transformado ele em Mind Flayer. E um pouquinho depois disso, ele descobriu que esse cérebro antigo estava espionando a party através dele. E aí ele já começou a ficar mega depressivo e com medo das coisas. Durante a viagem lá, em um momento o cérebro falou com ele de novo. E aí ele enlouqueceu completamente, atacou um cara aleatório, teleportou pra longe de lá e é isso. E o pessoal se separou em dois grupos, entre as pessoas que estavam tentando recuperar ele e as pessoas que continuaram no barco. Foi um caos, porque o cérebro aproveitou aquele momento para atacar o barco que eles estavam e raptar algumas pessoas. Com com isso acontecendo, então eles foram para fazer um ataque de verdade contra esse cérebro antigo. O grupo do cérebro antigo também raptou o Outrora. O Outrora estava preso, torturado, começou a ser torturado pelo mestre dele, que ele tinha transformado em Mind Flayer. Tava todo triste, já desistente. E aí um dos amigos dele, o Henry, chegou lá para ajudar ele. E foi nesse momento que o colapso aconteceu. O momento que, por causa da luta que o pessoal tava tendo lá embaixo, eles decidiram fazer um dos personagens, o Tebai, decidiu tentar usar uma transformação de Tensor com
muito de mana. Era assim, 10 mil de mana por aí. Ah, a transformação de Tensor faz? Te deixa bombado. Ele só queria ficar bombado pra bater no cérebro. O problema é que quando você usa mais de 10 mil de mana, dependendo do tanto que você tira no dado, você pode só explodir. E foi o que aconteceu. Uau, ok. Foi uma explosão tipo- com mais de 10 mil de mana. É tipo uma explosão nuclear acontecendo no Underdark ali. Só destruiu até a cidade que tinha em cima. E nessa explosão, a explosão foi em etapas. Teve a explosão, já causando estrago. Só que uma das pessoas raptadas, e aí tem que contar um pouco pra trás. Lembra que raptaram pessoas dos barcos? Eu tô falando um pouquinho rápido tudo isso, talvez esteja perdendo no meio do caminho. Uma das coisas raptadas do barco era um bebê rosa, cheio de umas runas escritas, chamava Madeline. A Madeline era o selo da deusa da magia. Que o selo dela tinha bugado antes por culpa da party, e aí o selo dela ficou num bebê que só surgiu ali. E aí um dos membros da party adotou ela e resolveu levar ela em aventuras. Porque lógico, você leva o bebê que é o selo de um dos deuses mais poderosos que tem e que os outros deuses não gostam, junto com você em uma viagem de aventura, né? Parece super seguro em vez de colocar ele num cofre com uma ama de leite. Exatamente. Enfim. A Madeline tava lá. Aconteceu a explosão, e assim, a explosão em si não tem problema. Ela é o selo da magia, a mana não machuca ela. Mas coisas foram jogadas pra cima, pulverizadas. Ela foi jogada pra cima também. Então no final da explosão, ela caiu e uma pedra caiu. Não. Nossa senhora. E nesse momento, quando o selo dela, o selo do Deus da Magia morreu, temporariamente, por um milissegundo, aconteceu o que as pessoas chamam de colapso. O momento em que a magia parou de existir por um milissegundo. Só que se a gente acabar de morrer, se você acaba de morrer e sua alma não foi pra nenhum lugar ainda, sua alma é magia. Claro, gente. Então, na pulsação de antimagia que tinha por ali, a alma das pessoas estava sendo destruída. E o Henry e o Altroran tinham morrido quando eles estavam naquela sala juntos. Quando a explosão estava prestes a alcançar eles, o Altroran só agarrou o Henry como uma alma ali e jogou o Henry pra trás dele, pra alma dele ser destruída e a alma do Henry conseguir continuar. E aí o Altroran morreu. A alma destruída, vaporizada pelo pulso antimagia. Bom saber que é culpa deles essa. Colapso é culpa deles. E isso é conhecido por quem escuta rumores, porque outro membro da party um dia tava num bar e falou assim, não, porque a gente fez colapso. Casualmente conta que destruiu o mundo por um segundo. Não, o pessoal precisou ir pra outro mundo pra recuperar ele. Só que pelo tempo que ele ficou. Só que depois que recuperaram ele nesse outro mundo, ele morreu também. Recuperaram ele no outro mundo, levaram ele pro plano material e falou, legal, vou ir junto com vocês. Estou depressivo, mas estou bem. Eu ainda carrego aqui a bênção da Bionia, deus dos venenos. Então, além de estar depressivo, eu estou constantemente envenenado e vocês não podem tocar em mim, então nem um abraço eu posso ganhar. Mas eu posso ir junto com vocês. E aí eles foram pra um outro mundo. E aí eles resolveram, vamos brincar de lutar contra um robô que tem uma railgun nas costas. E aí, metade deles explodiu. Um dos únicos que morreu foi o Altroran. Só que o pós-vida nesse outro mundo é um vazio eterno. Você só com seus próprios pensamentos e sem nenhum tipo de sensação. É tipo tela branca. É tela branca. Não tem nada. Você não tem nenhum sentido, visão, olfato, tato, nada. Você só não existe, mas seus pensamentos estão ali. Isso não faz bem pra cabeça. Eu acho que não deve fazer acho que mesmo. faz bem sim, pô. É só ficar lá um tempo refletindo. E sem a sensação de tempo também. Melhor ainda. Tem isso. Então o tempo pode ser um segundo, mas também um zilhão de anos. E
você não vai notar a diferença. E ele ficou lá por meses antes da personagem que ficou naquele mundo lembrar, nossa, é verdade, tem um cara que eu falei que eu ia tentar reviver. Naquele mundo muito mais difícil de reviver as coisas. E aí Olha, ela conseguiu reviver. Só que ele ficou tanto tempo lá que não sobrou muita coisa aqui. olha, assim, eu acho que isso é suficiente pra fazer alguém virar um vilão de saga mesmo, sabe? Não, ele poderia ter virado. Ele poderia ter virado. Eu. É. Eu conheço o Fer. É. Mas ele Falei que voltou não. pro. Mas. Instável como ele tava, sem as. Depois de ter se sacrificado por um amigo e ter tentado voltar a viver ali, ele perdeu a própria mente. E nesse ponto, quando eles voltaram pra Eras, eles deixaram ele num templo da deusa da cura, onde ele pode ser cuidado e talvez um dia curado. Ah, que bom. Mas ele mal se lembra de quem ele é no momento. É triste, e isso que deixa isso muito legal pra mim. Não, pô, o personagem viveu, sofreu pra caralho. Aham. Nossa senhora, esse cara aí, assim, daria um abraço muito forte nele se eu encontrasse ele na rua. Em compensação, um dos melhores amigos dele, que era o Nano, também morreu na explosão do colapso. Quem se sacrificou pra salvar ele foi o avô dele. E ele tava nesse momento com uma com uma esposa grávida, só que sabia que o filho não ia conseguir nascer vivo porque a raça dele e a raça dela não misturam bem. Então, quando ele morreu, ele e a esposa decidiram que eles iam ficar no pós-vida para que o filho pudesse crescer, apesar dele não poder pisar no plano material nunca na vida. Nossa, que doideira. Então, ele tem um final. O Nano tem um final feliz. O Nano é personagem da Nano. É o motivo da gente chamar ela assim. Mas ele teve um final feliz. Mas esse é o problema. Se ela tentar reintroduzir o personagem, significa que o final vai ser muito mais trágico até do que o outrora. Então vai ser tipo, deu tudo errado 2. Bem-vindo. Bem-vindo ao inferno. Justo. Eu Vira gosto dessas pegadinhas de pós-vida que, tipo, ok, realmente é o fim? Se não, quais as implicações disso? Sempre tem alguma merda extra pra acontecer. Verdade, existe algum tipo de pós-vida em BBD6? Ok. Isso tá meio que em produção ainda, porque as ideias sobre isso são majoritariamente da Adrian. Então, eu preciso das ideias dela para isso funcionar. Aham. Mas a princípio, o que tem é cada região grande tem o próprio pós-vida. E em Cruor, especificamente, que é o deserto particularmente grande, o pós-vida é que existe essa versão distorcida de um deserto com pirâmides invertidas, onde tudo é mais escuro. Em vez de ser tipo super claro ou mais ou menos escuro durante a noite, é tipo tudo cinzento e sinistro com tons de vermelho. E basicamente é uma grande luta para ver quem é o Apex Predator. Tipo, só todo mundo trocando porrada o tempo todo, até ver quem realmente é a pessoa com a maior reputação. Tá tipo o Valhalla de Vinland Saga? Para um pouco? Não exatamente. É mais parecido com... nossa, difícil achar um bom exemplo para isso. Mas É bem imagina diferente. Eu cheguei mais perto mesmo, lembrando do mangá e do anime, assim. A visão do Thorfinn foi o que eu lembro mais.
gosto de pensar como sendo um pouco mais parecido com o torneio de Mortal Kombat, só que estendido ao longo do continente inteiro. É, isso é interessante. E aí, uma outra região, o pós-vida não é realmente o pós-vida, que é a região mais tipo cavaleiros, medieval e etc., que é só uma grande biblioteca com muito conhecimento e coisa arcana rolando. A grande parada é que tem como acessar ela antes de morrer. Só que é bem arriscado e exposição prolongada fode o seu corpo. Aí, realmente, tudo que o Deus do conhecimento sabe é armazenado lá. Nossa, E, isso é interessante. aí tem outras duas regiões grandes, que uma delas não realmente existe um pós-vida. O que acontece é que o pessoal dela é tipo, amamos conhecimento e preservação da vida, então eles pegam o seu cérebro e armazenam num lugar. Ou então fazem uma HD do seu cérebro e deixam armazenado em um servidor. Aí, na que é tipo uma selva, a princípio não pensei em nada, e tem as fronteiras que é pra ser um pouco mais bagunçada, mas também não tem nada programado. Legal. Eu Pois tenho vários pós-vidas em Eras. Eu só queria comentar isso porque o Preto resolveu se comunicar que nem gente ali, não de um jeito vergonhoso. E aí eu tinha que parabenizar ele por ter agido que nem gente. E é por isso que eu resolvi comentar disso. Eu não queria te interromper, não. Pode continuar. Ai, nossa, Alguém manda print disso pra Nano? Esse é o tipo de coisa que assim, a gente devia ter clipado essa frase do Nego, porque foi, foi totalmente gratuito. Ele só virou e falou: Não, não mente, o Pedro se comunica igual um ser humano. Tal, seco. E pode voltar a falar. Não, depois com, com eles não se comunicando que nem gente do chat, estava cansando um pouquinho já. Aí isso aí foi uma conversa de verdade. É realmente, pois ideias demora pra acessar, a não ser que você morra em algum dos planos exteriores. Ou como no caso do Nigerius foi quando ele foi comido por um Tarrasque pra salvar para salvar os amigos. Aquele negócio foi um desastre. Porque pensa assim, o grupo de personagens dizendo assim, não, nós somos fortes, uhul, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos caçar um Lorde do Abismo no terreno dele. Ah, do comecinho do Abismo? Não, um dos mais famosos. Vamos catar o Bafomé no labirinto. Foi um desastre. Todo mundo morreu pelo menos uma vez. Eles precisaram da intervenção de um deus para eles viverem, para eles não morrerem uma segunda vez, e voltou viva uma. Nossa senhora. Mas mataram o Bafomé e de bônus o Yanogu morreu também. Nossa. Então saíram no, não sei, 2x1. Mas eles perderam o corpo deles e os itens pra Noite Pálida. Acho que continua sendo uma história boa. Lorde do Abismo ali, que começou a usar o corpo deles pra fazer. O corpo de um deles. Pra fazer o próximo. O próximo Lorde o próximo Príncipe do Abismo. Alguém pra suplantar alguém pra suplantar o Demogorgon. Isso parece um plot que se estende por muito tempo ainda. Eu gosto como você vai ver Eras, assim, a cada 3 minutos surge alguma ameaça que é nível vilão de sagas. Totalmente gratuito. Nos trios. Fica pro futuro. Nos trios isso acontece bastante, aí fica pro futuro, assim. Sim, não é legal. O ruim é quando não chega tão pro futuro. Você tem noção de que essas pares enfrentam, assim, a cada 6 meses eles enfrentam uma coisa que era pra ser vilão de final de campanha? E assim, tá uma terça-feira. É perceptível, assim, pelo nível das pessoas e pelo nível da conversa que a gente tem quando visita a base da guilda, você vê que assim, os caras só tão vibe pra alguma coisa realmente acontecer, um deus tem que descer na terra e fala, beleza, agora a gente luta. Mas o jeito que acontece, em Eras, pra você ir pós-vida, é bem relacionado ao jeito que funciona Feitiço de Ressurreição.
Você... quando você morre, você tem os processos pelos quais você vai. No começo, você passa no máximo 1 minuto na margem etérea. Na beiradinha do mundo entre o seu... o plano ali que você morreu e a extensão das almas. Você passa cerca de 1 minuto ali e é nesse período que o feitiço reviver pode ser usado. Passou disso, Troy Benz. Deixa eu aumentar o meu volume. Não, meu volume já tá no máximo, credo. Pode diminuir o volume deles. Ou deixar o volume deles alto também. O meu já tá no máximo. Todo mundo grita ao mesmo tempo pra ver quem tá com o Não, volume não. mais alto. Não, deixa eu tirar o fone antes. Mas, Mas nesse primeiro minuto, o feitiço reviver consegue reviver alguém. Depois, tem cerca de 1 hora em que a alma se transporta da margem etérea para o plano astral, a caminho de algum pós-vida. Enquanto ele tá fazendo isso demora cerca de 1 hora. E nisso a sua consciência de morte já foi embora. Você já não faz ideia do que tá acontecendo, provavelmente. Isso demora cerca de 1 hora. De 1 hora ou 12 horas, alguma coisa assim. Não lembro de qual das duas específicas. Então, finalmente, você chega no pós-vida. Que pode ter algumas opções. Se você for alguém super fiel a algum deus, pode ser que ele decida. Pode ser que o Volos, o deus da morte, decida. Olha, você vai para o pós-vida desse deus. Por exemplo, se você era um super seguidor do Laxexis, adora lutar, Laxexis, deus da guerra, adora lutar, ele vai falar, ok, você vai pós-vida do deus da guerra, que é basicamente uma planície gigantesca onde está todo mundo se matando pela eternidade. Ele pode... você pode também ir para um pós-vida comum. Aí tem a variação que é qualquer um vai para esse pós-vida e você fica lá. E também tem as versões que é você existe no seu mundo idílico até o momento da sua desintegração cósmica. Ou você pode ir para alguns dos planos exteriores. Caso você tenha feito um pacto com alguma entidade, geralmente você é arrastado para algum lugar. Tem algumas pessoas que vão para a Áurea e se tornam suplicantes, pessoas que ficam jogando que ficam tentando encontrar o motivo moral da existência delas e se desfazendo da culpa da vida até que eles se tornem outro tipo de coisa. Mas isso, geralmente, quando essa alma vai para algum lugar, isso dá uns 100 anos dela no pós-vida. Cerca de 100 anos depois desses 100 é quando essa alma é esquecida. Se ninguém lembra o seu nome, nem a sua face, nem sobre você, você morre todas as mortes. Você deixa de existir. É por isso que, geralmente, se alguém morreu há mais de 200 anos, você não consegue reviver nem com feitiço nível 9. Nossa. Porque morreu com tudo. Existe personagem, por exemplo, que se sabe que morreu todas as mortes e não faz tanto tempo. Quer dizer, faz mais de 200 anos no momento, mas... O primeiro deus da espada, por exemplo, o cara de Zikria, que era ótimo que era o maior artista marcial do continente. Ele lutou contra a Orochi, a Yamato no Orochi. E conseguiu derrotar ela. Só que o veneno dela era tão potente que ele morreu todas as mortes. Além dele ter morrido, tudo que tinha a imagem dele se quebrou, tudo que tinha o nome dele se queimou. Não existe lembrança dele no mundo. Só se sabe que ele existiu, mas ninguém sabe nem o nome. Pô, isso é foda. Sim, é um conceito louco de morte. Mas, são os vários pós-vidas que você pode viver. Cada plano tem um pós-vida diferente. Ou você pode ter sido uma pessoa tão insuportável que, em vez de você só morrer normalmente, os caras te jogam num dos planos prisão pra sofrer pela eternidade. Acho que eu conheço alguém que passou por isso. Sempre tem um assim. Você não precisa nem morrer pra chegar nisso. Mas cada plano prisão tem o seu jeito de ser um sofrimento pela eternidade.
tem Numenema, que é basicamente uma cidade flutuante com bombas nucleares caindo no centro e um vazio com sombras famintas por fora e frio. Não são bombas nucleares mesmo, mas na prática é isso. Então você tá sobrevivendo no mundo pós-apocalíptico que se você ficar no centro você morre e acaba, se você ficar nas bordas você é devorado e acaba, então você tem que sobreviver nas bordas sofrendo. Existe cárcere que você só fica sozinho pela eternidade. Existe Pandemonium, em que você basicamente está escutando barulho de estática de televisão e com um vento que é capaz de rasgar sua pele e você não consegue dormir, você não pode tentar fazer nada e não dá pra se teleportar pra fora, e se alguém se teleportar pra dentro não vai conseguir se teleportar pra fora. Pandemonium é péssimo. Eu anotei. Existe... Nossa, eu até esqueci o nome do... Nossa! Pera, não, eu vou ter que olhar. Porque existe um lugar que é basicamente o plano material das piores pessoas possíveis. Deixa eu ver aqui. Vicarion. Vicarion parece o plano material. Só que só tem gente ruim. Esse seria um plano. Maquiavel ia estar nesse lugar. Pensa que você enfia ali todas as pessoas mais imorais possíveis. Todas elas no mesmo mundo. Isso é um lugar bem divertido de assistir como funciona. Será Porque que o assim, Memento fica em Vicário? Acho que, cara, Memento é uma coisa interessante, talvez seja, hein? Porque não tá muito longe, assim. As piores pessoas que eu conheço realmente vivem em Memento. Vivem no mundo de Memento. Não é nem muito difícil de eu argumentar isso. E é muito difícil de argumentar contra, na verdade. Porque é exceção da regra. Eu sei de várias pessoas que poderiam estar ali, principalmente recentemente, mas a gente não vai falar sobre. A gente não vai falar sobre assuntos ruins, a gente vai falar de morte. Com certeza a gente tá falando do Dunk. Definitivamente. Eu iria lá só pra ver o tipo de gente que ia estar lá. Só que aí depois eu ia tentar achar um jeito de voltar. Tipo quando você vai numa excursão de escola, sabe? Pros piores lugares do mundo. Sei, tô sabendo. Eu gostei bastante do que você falou, Diego, que aborda todas as possíveis coisas a serem abordadas em termos de vida e morte e pós-vida dentro de um mundo. Tipo, narrativamente falando, quando a gente vai construir qualquer pessoa que está construindo uma história, né? Quando a gente vai construir uma espécie de pós-vida para o nosso mundo. Primeiro ponto a se pensar, morte e inexistência. Tipo esse negócio que você falou, que a morte do cara é tão sinistra que quase tudo dele é apagado. Isso daí é menos morte e mais inexistência. Sim. Aí, tipo, ok, uma inexistência, você não realmente vai pra lugar nenhum, você só para de existir. Fica meio difícil recuperar depois disso. Mas a morte pode ser ou nada, que é similar à inexistência, que supondo que é um mundo onde não existe nada mágico, não existe nada relacionado a isso, toda morte teoricamente é uma inexistência. Mas se for ter, é algo bom a se pensar, tipo, ok, se não é inexistência e tá morrendo, como é o processo? Tipo, essa coisa que a pessoa fica por 1 minuto nesse limiar onde é só um meio termo, tá tipo meio que pensando em ir pra lá, aí depois tem todos os outros processos. E como é o pós-vida? Tipo, como escolher para qual pós-vida a criatura vai? Aí dá pra fazer como você fez, que tem uma entidade estritamente encarregada disso, ou então fazer como eu fiz, por região. Ou então fazer tipo aquele padrão que a maior parte das pessoas acha que funciona assim, no caso as pessoas que acreditam em um, abre aspas, inferno e céu, fecha aspas, que é tipo, você tem um medidor do quão bom ou quão mal você é, e isso define para onde você vai. Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre o Maat ou a mente, o pós-vida dos egípcios, que foi um dos primeiros a propor a parte de existe um julgamento da sua moralidade quando você chega lá embaixo? Eu acho interessante isso. Porque... Esse é justo o que eu sei sobre.
É tipo o único que eu sei sobre. Maravilha! Vocês sabem, eu adoro mitologia. Eu poderia fazer o podcast só sobre isso, mas é bom ter coisas que incluem os outros. Porque toda a ideia do Diamante é muito legal. Mas é muito interessante. E todos os degraus que você pode, dependendo de como você for julgado e do quanto que, e se você tentar não ser devorado pelo jacaré, hipopótamo, leão divino, você você tentar fugir, tem um lugar onde você acaba caindo. Isso é muito legal. É bem completo, eles pensaram em tudo mesmo. É, eu gosto que eles não realmente têm tipo um mapeamento de como funciona, mas daria pra fazer um mapa. Tipo, se Daria. você estudar bem o suficiente, dá pra fazer um mapa de como é todo o esquema tranquilamente. Sim. E tipo, isso eu sei que não é realmente game design, mas isso é um ótimo game design que eles fizeram. É um ótimo game design. Acho que esse é um World building, essa é a que esse é um- palavra correta. Sim, acho que esse é um dos motivos pelo qual o pessoal gostaria tanto de ver o Kratos ativamente, né, visitando os deuses egípcios, porque, assim, é bem completa a situação, né? Daria pra fazer uma viagem bem maluca O pelo Kratos lugar. ia morrer pros deuses egípcios. Não, ele ia morrer, mas, assim, ia ter uma briga legal. O nível de poder dos deuses gregos é gigantesco. Sim. Perto dos nórdicos, os gregos destroem. Uhum. Mas. Os egípcios? Eu acho É, acho que se o Kratos for pro mundo egípcio, eu lembro que num livro ele passa lá, mas é tipo, Aham, tem uma revistinha. dei uma voltinha e voltou a andar. Mas eu acho que ia ser um jogo muito mais Souls-like, até ia ser bem interessante de ver o Kratos não sendo o demônio que sai correndo e matando todo mundo pela frente. eu gosto de falar disso e é uma coisa que eu sempre explico para as pessoas, mas acho que quase ninguém entende. A mitologia egípcia, o power level de mitologia egípcia para quase todas as mitologias do resto do mundo é só tipo extrapolado. A gente está falando de soberanos que têm acesso à palavra de poder, que é a única que não realmente tem uma limitação em comparação com as outras que aparecem, e eles são tipo a base da mitologia. É sem comparação o nível de poder que eles têm. Não, a gente pode só citar que qualquer um dos 42 juízes de Osíris podem só virar para uma pessoa e falar, independente de onde ela tá na existência, e falar: você, eu te julgo como culpado. E a pessoa pode brotar na frente da Amit na hora e só ser devorada. E a maior parte das pessoas e das figuras mitológicas só não tem nenhuma chance de escapatória disso. Esse é o Combusted, o balanceamento só não existe. Isso sem contar isso eu não tô nem falando dos deuses mais poderosos, eu falei um dos juízes. Se você falar de Deus poderoso de verdade, vamos falar da deusa mais poderosa dos egípcios, ela que é uma das deusas mais poderosas de qualquer mitologia, que é a Isis. Ela Sim. já era super poderosa porque ela é a deusa da magia numa mitologia que tem muito foco mágico, e aí ela virou pro deus mais poderoso de todos, que tá só assim: gente, eu preciso tirar uma soneca no submundo. Eu preciso tirar uma soneca enquanto eu tô aqui no ar, porque eu sou super poderoso, tirar uma soneca no comecinho do submundo ali, enquanto a gente faz a viagem, porque eu preciso estar forte o bastante pra bater na serpente Lovecraftiana que quer devorar a existência. Não, eu acho muito engraçado porque, tipo, aquele filme lá dos deuses do Egito não consegue capturar, tipo, nem metade do nível absurdista que é esse. Não é nem esse isso. negócio. Você tem a Isis, super poderosa, mas ela queria mais poder. E aí ela arruma um jeito de envenenar o Ra. De um jeito que nem mesmo. Nossa, gente, como é que é o nome do deus escaravelho? Que também é deus da medicina. Ele não é deus da medicina, mas ele serve como deus da medicina nessa história. Aí eu não vou dar pra. Eu não manjo muito de nome não, mas eu sei qual é. Então, tem o deus escaravelho, que era pra ele conseguir curar qualquer coisa que ele pudesse tocar, mas nem ele consegue curar o que essa cobra fez com o Ra. E aí você chega lá, assim, feliz,
alada. Olha, meu rei, eu acho que eu consigo te curar com a minha magia, mas eu preciso de um pagamento. Qualquer coisa. Fala seu nome aí. De verdade. E aí ele não tem outra escolha, porque senão ele vai morrer, porque ela botou ela botou um veneno na criatura mais poderosa da mitologia que pode matar ele. E pronto, ela tem um poder sobre o Ra. Se ela pode mandar ele fazer qualquer coisa. Pra quem não sabe, só aproveitando para explicar, existe uma linha, entre muitas aspas, linha de magias, e aí fecha as aspas, dentro do sistema egípcio, que é tipo, ok, palavras de poder. Aí, a palavra de poder, ela escala com quão poderoso você é, ou seja, é muito mais forte para um deus do que é para um faraó e do que é para um ser humano. Uhum. E aí, além disso, se você sabe o nome e o título da criatura, ainda tem mais poder. Ao ponto de que você pode simplesmente ter acesso a todo o poder da criatura. É o nome verdadeiro, você controla ele. Sabe manipulação de realidade? Pra quem lê revistinha, você tem os manipuladores de realidade. Imagina que eles têm um pouquinho de nome verdadeiro. É O isso. mínimo. Tem pouquíssimas mitologias que têm poderes que se comparam a isso. Geralmente as monoteístas têm, os hindus têm, mas tem pouquíssima gente que se compara a isso. A mitologia que todo mundo fala, que ultimamente tá famosa de todo mundo falar que é OP, que é quando você pega o budismo e inclui algumas histórias como a Jornada pro Oeste, que aí mistura taoísmo, mitologia chinesa, budismo e um montão de outras coisas. Eles não têm nada no nível de palavra de poder. Talvez o Buda em si. Não, o Buda. É porque o Buda é só, só escroto de vez em quando. Só que o que acontece é que, mesmo se o Buda tiver, ainda é um mínimo, porque a gente tem só muito. Imagina que é tipo Elden Ring. Ok, você tem 30 buffs, você tem um buff aqui e outro buff. Esses buffs não estacam. É o caso do Buda. Aí dentro da mitologia egípcia, você tem pelo menos uns 30 que estacam um com o outro e tem multiplicadores. Não, o poder da mitologia egípcia é absurdo. Absurdo. Comparável com eles, você tem que ir pras tão antigas quanto. Ou pras mais antigas, que a gente ainda tem alguma coisa sobre. Mas nem todas. Porque tem coisa que é antiga e não é forte. Pois é. Mas o negócio do pós-vida deles. A sua moral é julgada depois que você morre. Uma pena contra o seu coração. A representação do seu coração que tem lá. E se Osíris e os 42 juízes julgam que você não é moral, e o julgamento deles influencia a balança, então você serve de alimento para Amit. E tem a grande questão deles também, que é a questão do receptáculo. Se eles têm um receptáculo que contenha coisas e pessoas que podem influenciar na balança, também conta. Porque as pessoas podem apelar pros juízes. Exatamente. Se tem alguém guardado junto e fala assim, não, essa pessoa foi incrível em vida. Ele ajudou não sei quem, fez não sei o que, fez tal coisa. Isso pode influenciar no que tá fazendo. É um julgamento mesmo. Sim, é literalmente, tipo, você vive a vida inteira grindando pra poder chegar nesse julgamento e se safar nele. Porque se você não se safa nele, tipo, tudo que você fez foi em vão. Mas se você se safa, é tipo, pronto, modo supremo. E aí tem duas versões. Você pode ser comido pela Mid, só acabou. Ou tem uma coisa pior, que se ela não te comer, ela te joga num rio que queima a sua alma pela eternidade. Por sinal, representações desse rio que eu acho muito legal, normalmente as pessoas nem colocam isso em mídia, o que eu acho estranho porque é muito importante isso, tem outras implicações ao longo do mundo, e eu gostei bastante de ver como ele é visualmente na série do
Monk Knight. Ah, sim. Moon Knight Pior que muito bem. essa é uma série que eu tô devendo de ver faz um tempo já. É muito boa, Sim. Dunk. Se você quiser ver uma representação minimamente acurada, que tipo, das que eu já vi, é a mais acurada da mitologia egípcia, tá lá. Interessante. Vou ter que dar uma chance depois, se eu bem, conseguir bem pôr as legal. mãos. É... Mas, e aí, se deu tudo bem, o pessoal te dá carona pra Alu, que é basicamente a sua vida perfeita. As outras Uhum. pessoas que tiverem morrido e destruídas, se elas forem importantes pra você, vai ter tipo constructos dela em Alu. Nossa. É, isso se você não levou elas em um receptáculo pra lá. Aí você só tem, Exatamente. tipo, elas mesmo, a É, versão real delas. Você leva todo mundo com você se você puder barra quiser. exatamente. Ah, inclusive, muitas pessoas eu vejo confundindo bastante a situação dos egípcios. E as pirâmides são basicamente para servir como receptáculos enormes e gigantescos. Aí eles realmente, supostamente, eles levam tudo. Aí eles levam escravos, levam os serviçais, levam toda a riqueza, tudo. E, como tudo isso também pesa na balança, e é óbvio que todas as pessoas que estão ali vão pensar grande do faraó, porque, supostamente é o faraó que provê tudo, e dois, o faraó tá te levando pro lugar abençoado que você não conseguiria chegar por conta própria. Aí, tipo, eles têm o cheat por puro privilégio. É. Não, mas assim, depende da época, porque até depois das pirâmides ainda tinham. O pessoal parou de fazer hiperconstruções e ainda faziam coisas bonitas, mas menores, escondidas nos lugares. Ou escondidas, ou agora estão escondidas, no caso, né? É, Tem isso. Só de tinha, pensar que existiam arqueólogos que trabalhavam para Cleópatra que estavam tentando investigar o que eram as pirâmides, eu acho que É um negócio é, a que a gente. Cleópatra poderia estar mais perto de estar aqui hoje nesse podcast do que de ver do que ver as pirâmides brancas. É muito. Tipo, buga a percepção do tempo das pessoas sobre. O Egito existiu por muito tempo. E é um negócio muito interessante se pensar sobre, porque assim, a gente não ouve muito sobre o Egito em si, né? Tipo, pra gente ter esse nível de conhecimento sobre, sendo que é uma das primeiras e principais civilizações da humanidade antiga. É assustador. O A quão influência influentes eles deles, foram. sim. Então, Tem muito reino muito influente que a gente já não tem muito sobre. Só é, é meio difícil as coisas sobreviverem ao peso do tempo. A gente tem bastante do Egito porque o Egito existiu por uma quantidade absurda de tempo. E porque ele teve muita influência na Europa, principalmente quando eles tinham os tratos com. Quando eles faziam parte do Império Romano e tinham os tratos com os romanos. sim. uhum, É, é isso que faz a tipo, gente lembrar tanto deles, porque nós somos um resultado do. A cultura ocidental é todo um resultado disso aí. e isso, tipo, mesmo sendo o período mais importante, foi um período que durou, tipo, quase uns 700 anos. E, Uhum. tipo, e ainda se estende a muito mais além disso. É bem absurdo, na É, verdade. Tudo que a gente tem, tipo, cultura de pós-vida, cultura de morte, cultura de escrita, cultura de simbolismo, é, se eles não tivessem existido, seria literalmente tão diferente que seria irreconhecível do estado atual. sim, em termos de cultura de morte e tal, talvez não, porque é uma correlação proto-indo-europeia lá de, de algumas dessas coisas, de como funciona a morte, apesar de ser diferente em outros lugares. Atualmente, a visão de morte que a gente tem é uma visão mais dogmática do cristianismo, que pensa em dogmática cristianismo, que mistura a ideia original do cristianismo com fanfics que o pessoal gostou.
Fanfic bastante suavização no geral. O, toda a ideia do Inferno de Dante foi adotado pela versão dogmática da igreja, sendo que aquilo era uma crítica dele a todo mundo da igreja, que é uma ironia gigantesca. Tem muita coisa que a gente tem hoje em dia que é moldada também por causa de ódio e não gostar de coisas, tipo, vamos fazer exatamente o contrário do que tal cultura fez. Sim, e o cristianismo tem bastante disso e bastante acontece. Inspiração. Sempre qualquer coisa que está dominando geralmente faz isso quando não estava dominando, que é uma das coisas mais relevantes ali nesse caso. Mas mudando de pós-vida, porque o pós-vida também pode ser a origem de uma vida ou ter um retorno. Esse ter um retorno é uma coisa que tem muita história que tem a ver com pós-vida. E agora voltando para uma das coisas que podem acontecer em eras. Lembra que eu falei que o Volus ele pode chegar em você e decidir que você vai pro negócio de um deus? Dependendo de quantas coisas você tiver deixado no seu plano sem ser resolvidas, ele também é deus dos jogos. Ele pode propor pra você um jogo. E se você vencer, gosto disso. Você pode voltar. Isso não acontece sempre, mas acontece algumas vezes. E tem a marca de quem consegue retornar, que o olho fica completamente preto, com um brilho meio leitoso e com as rachaduras. Um dos olhos. Ele não joga com uma pessoa 2 vezes. Você morreu 2 vezes e já era, né? Isso é de sacanagem também, né? Fica roubado. Aí não é justo. Só se ele gostar muito de você. Fala, não quero jogar de novo. Mas nesse negócio de vida, eu queria falar dos astecas. Você sabia que... Por sinal, só comentando, que provavelmente eles têm uma certa chance no território da mitologia egípcia. Depende de qual. Tezcatlipoca, com certeza. Com certeza, sim. Mas... Talvez Quetzalcoatl, mas é porque Quetzalcoatl tem um peso mitológico super amplo. Então, talvez ele. Mas o negócio de toda a criação de mundo dos astecas é muito legal. Sabia que os astecas se chamavam de mexica? Azteca era uma palavra deles, o pessoal começou a chamar assim. É tipo os gregos, que eram os helênicos, e aí os romanos chegaram na primeira polis grega que eles conheceram e falaram: quem são vocês? A polis era greca. Aí eles: nós somos greca. Aí eles: greca, legal. E aí eles foram pra outra polis grega. E aí eles falaram assim: são greca! Aí ele: não, nós somos greca! E aí, ok, somos greca. Ganharam no Pedro. Justo. Mas, basicamente, a mesma coisa que aconteceu ali com os astecas. Mas os deuses astecas são muito antigos. Não sei se vocês sabiam, mas o Quetzalcoatl, a gente não sabe qual foi a origem dele, de verdade. As histórias que a gente tem que são origem do Quetzalcoatl supõem que a gente já sabe de onde veio o Quetzalcoatl e quem que ele é. É tipo, tal pessoa estava grávida. E de lá, olha só, nasceu o Quetzalcoatl. Veio come. Como assim ele nasceu como se ele já tivesse nascido antes? Você já conhece a história de quando ele nasceu antes. Tá tudo bem. Esse é um negócio que me deixa muito triste, porque tipo, a gente sabe que existiram povos anteriores aos maias, os incas e tudo mais. A gente até encontra algumas coisas deles, vez ou outra, mas não é o suficiente pra gente saber como era a situação, como que evoluíram, como que aqueles povos deixaram de existir, passaram a existir outros e outros, assim, até chegar nos que a gente conhece um pouco mais. Mas a gente tem um pouco das histórias, pelo menos. E a parte dos 5 sóis é muito legal. Porque eram 5 irmãos hiperpoderosos. E eles foram assim: quem que vai ser o sol hoje? Aí um foi: sou eu! Eu vou criar pessoas, macacos. Aí chegou: não gostei, chuva de ossos, vai morrer todo mundo. Aí chegou outro: eu sou o deus agora. Onças.
E eles ficaram invertendo, trocando todo mundo, até um ponto que tinha morrido tanta gente, que Quetzal 4 só resolveu, gente, não, eu vou criar a nova humanidade. E aí foi pro submundo. O submundo deles tem vários andares e é cada vez pior. Eles têm os degrauzinhos de submundo, sabe? E aí eles chegam em. Como é que era? Mictlan? Mictlan. Deixa eu ver aqui. Mictlan. Eu acho que é assim mesmo que fala. Chegou em Mictlan e passou pelas 8 florestas, 8 desertos, 8 montanhas, todos eles com todos os perigos lá. Foi atravessar o rio do mundo interior, onde, detalhe, você pode encontrar com o jacarezão do mal, que é Zorritonal, eu não sei pronunciar o nome dele. Você pode encontrar com Spusteke, com Nexperrua, que são todos monstros que destroem as suas almas. Se você sobrevive à viagem, você consegue chegar em Tikunamiklan, que é a cidade do pós-vida lá. Mas essa cidade não existia antes, porque chegando para atravessar o rio, onde estavam jogados os corpos de tudo que tinha sido morto antes, foi aí que Quetzalcoatl mergulhou, catou todos aqueles pedaços, o sangue que tinha sobrado de uns, os ossos que tinham sobrado de outros, e usou parte do próprio poder e da própria luz para criar a humanidade. E é por isso que a humanidade tem as coisas parecidas com todos esses outros grupos e tal. Eu sei que isso que eu vou falar parece bobeira, mas acho que a representação mais acurada deles no geral em mídia é Predador. Predador? Sim. Por que Predador? Tipo... ok. A cultura deles é bem parecida e é literalmente inspirada, só que eles apelaram mais pro lado de, guerreiro caçador, que era bem reminiscente da cultura deles mesmo, só que a forma como eles fizeram não fala que é assim, mas fala que eles acreditam que é assim, e realmente tem todo esse esquema dos degraus e tudo mais, todas as criaturas, e eles precisam se tornar caçadores bons o suficientes para seguir, conseguir sobreviver esse caminho no pós-vida. Só que eles são aliens super avançados e sinistros, o que é bem relatable no sentido de que nas culturas da época, essa realmente era uma das culturas com as pessoas mais avançadas. A arquitetura deles era particularmente melhor, as ferramentas deles eram particularmente melhores. É a versão alien disso. Aham. Tanto que, se eu não me engano, em Alien versus Predador, eles fazem essa conexão mais direta com... Não é com os maias, né? É com o povo que lembra os maias, mas não é os maias número 5. Que existia embaixo da Antártida e morreu porque eles foram fazer uns jogos de caça com xenomorfos, só que os xenomorfos se procriaram muito rápido a raça dos predadores sacrificou os jogadores pra não destruir o planeta inteiro. A brincadeira do Alien versus Predador é que a gente não realmente encontra coisas dessas culturas, cultura azteca, essas coisas bem dessa mesma época, porque, na verdade, não existiram, eram os predadores. Então, isso que é a sacada, só que aí eles usam um povo que não existe pra fazer o exemplo do porquê que a gente não acha tanta coisa. Exatamente. E aí a parada deles é que o motivo pelo qual o nosso mundo é como é, só com esses restos, a gente não tem realmente exemplos de pessoas que realmente descendem disso, é porque deu merda no esquema de pós-vida e nas caçadas deles. Então eles fizeram uma bomba de extinção no mundo. Aí limpou o mundo e tudo que a gente tem são restos. Interessante. É bem divertido quando você para pra pensar, mas é o tipo de coisa que você pensa uns 5 minutos e fala, tá, acho que podiam ter trabalhado um pouquinho mais isso. Falando em restos... Eles falam, deixam explícito que é inspirado e usam coisas das culturas como desculpa, mas obviamente não é realmente tão bem escrito, nem tão bem trabalhado.
É mais um tipo, vamos pegar uma sociedade exótica que não tem muita coisa sobre e falar que foram os aliens. Falando em. Falando em coisas que foram. Em coisas que a gente perdeu durante o tempo e recuperou um pouquinho e muda com o tempo. A mitologia mais famosa, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas é a grega. É que tem. Eu fico. Eu me divido bastante entre a grega e a nórdica em termos do quão famosa é e do que eu quanto acho- as pessoas falam. E do quanto Só as que pessoas a maior parte mudaram das dentro pessoas. da própria mente. Sim, só que eu acho que a maior parte das pessoas confundem muito grega com romana e greco-romana, Eles e acham muita que gente as confunde pessoas acham que é a nórdica mesma com coisa. céltica. As pessoas acham que é a mesma coisa. Principalmente porque É. e celta a gente perdeu basicamente tudo, mas as partes que a gente tem ainda são muito legais. Mas vamos pra grega, porque a mitologia grega tem uma parte muito legal, porque eu adoro a parte do surgimento das coisas gregas ali. E vamos esclarecer uma coisa para as pessoas que ainda não sabem. Hades, o lugar, não é um lugar ruim. Hades contém um lugar ruim. Por que que agora, Hades, a pessoa, é uma pessoa ruim? Para a visão de hoje, sim, mas ele não foi escrito para isso. Segundo o que estava escrito na época, ele, na verdade, é o marido mais perfeito que alguém poderia ter. Papo reto. Husband material total. Não é só para todas as épocas. Ele é, ponto. O que ele fez de ruim que o pessoal fala? Que, ele raptou Persephone. a Persephone. Na época, isso seria uma coisa super romântica. Ele chegou pro pai dela, falou: posso me casar? Ele falou: pode. Pronto. E aí ele foi lá e raptou ela. É isso. Isso era normal na Grécia. Então, ele era o marido. Mas sabe por que ele era o marido? Isso vem porque na época pré-helênica, quando quando a mitologia grega estava se formando ali, como a gente conhece ela, os deuses eram um pouquinho diferentes. Mas a gente sabe que a deusa do submundo era Perséfone. Nossa. E o pessoal, na verdade, respeitava e tinha tanto medo dela que a gente quase não chegou a ter o nome dela hoje em dia. Porque o pessoal não queria falar. Era perigoso dizer o nome dela, porque ela era a Senhora dos Mortos. É daí que vieram outros nomes, como Core, que significa donzela. É outro nome pra Perséfone, porque eles tinham que arrumar outro jeito de se referir a ela. Só que os gregos, os helênicos, eram super misóginos. Eles precisavam que ela tivesse um homem com ela. Só que eles tinham medo dela demais pra botar qualquer homem com ela e que o homem fizesse qualquer coisa. Então, eles criaram o Hades. Um cara simpático, bonzinho, que não tem problema nenhum e mal age. O cara que tá sempre de boa no canto dele e vê os outros fazendo merda, basicamente. Porque se eles fizessem ele trair a Perséfone em alguma história, eles tinham medo da Perséfone matar todo mundo. Ela é a Senhora dos Mortos. Ela decide se você vai pros Campos Elíseos ou pra outro lugar. Isso é cômico. É bem cômico, pra falar a verdade. Você vai escrever uma história, você quer mudar a história, mas você tem medo de mudar a história, porque o personagem da história pode vir atrás de você enquanto você dorme e torturar você. O medo que eles têm dela é lindo. E pensa que assim, a maior parte dos outros deuses que estavam na época dela mudaram completamente. O Poseidon era o rei dos deuses. Nossa, Poseidon era o rei? Aham. Porque Zeus não tava ali. A Afrodite, ela ainda era uma deusa da guerra. Depois disso, só algumas polis, tipo
Nossa, eu esqueci o nome. Tipo Esparta, cultuavam dela como deus da guerra. Você sabe por que disso? Por que ela era deus da guerra? quê? Deus da guerra, do amor, e por que ela veio do nada, né? Ela surgiu brotando de algum lugar e era uma das deusas mais poderosas. Afrodite é a Ishtar. Sabe a Ishtar da Mesopotâmia? A senhora dos touros? A deusa mais poderosa da Mesopotâmia? Tirando os deuses originários? Quando a Ishtar foi, na época pré-helênica, pra Grécia, ela começou a virar a Afrodite. Lentamente ela foi virando a Afrodite. Eu acho isso muito legal também, a história de como essas coisas foram surgindo. Mas, enfim, Hades teve que ser bonzinho por causa da Perséfone. Abaixo de mulher. E isso é muito legal. Porque você poderia ficar. Quando você é levado pra lá, na verdade tem vários graus de. Só no Hades já tem 3 graus de pós-vida que você pode ter, né? Você pode ter um sofrimento específico escolhido especialmente por você. E isso geralmente é reservado para quem quebra alguma regra. E agora, só pra quem tá vendo aí, as regras dos gregos não são as nossas regras. Para eles, trair se você está casado, tá tudo bem dormir com outra mulher se ela não for casada. Não só tá tudo bem, como é incentivado. Não só tá tudo bem, como é incentivado. Se você, principalmente se ela for se ela for com um grau maior que você. Se por exemplo, você é um fazendeiro, você dorme com uma princesa e ela não tá casada, você, nossa, parabéns, como você conseguiu isso, uau, eu te quis. Não. Todo mundo vai te olhar e vai ficar impressionado e vai te dar um tapinha nas costas, literalmente. Isso não era ruim pra eles. Você se vingado, assim, alguém deu um tapa no seu filho. Você chegar lá e matar ele e os filhos dele, se ele não faz parte da sua polis, lógico, isso não é mal visto. Você se vingou. Está certo? E vai ter quem comemore sua vingança bem sucedida com você. Vai ter quem comemore sua vingança. O que é errado? Você desrespeitar as regras de hospedagem. A Europa inteira tem. A Europa inteira, você cata os pedaços da Ásia também. E na verdade, se você descer um pouquinho pra África, você também encontra umas coisas assim. E você vai ver isso nas outras histórias de monstros que sobraram. A mitologia respeita muito regras de hospedagem. Se você foi pra casa de alguém, você tem que respeitar ele. Se você soube de algum desrespeito e você não fizer nada, você é cúmplice. Se você é visita na casa de alguém e você desrespeita ele, você está errado. É o motivo de tá tudo bem o Odisseu matar os pretendentes. Porque os pretendentes estavam desrespeitando ele, o castelo e a Penélope. Tá tudo bem tá tudo bem o Hades chegar lá e colar a bunda de 2 caras pra sempre numa cadeira, porque eles ousaram servir a carne do filho deles pros deuses, o que tornou todos os deuses cúmplices de um desrespeito à hospitalidade. Se você desrespeita a hospitalidade ou desrespeita os deuses, você tá fadado a ter o seu próprio sofrimento customizado por toda a eternidade. Que geralmente tem a ver com esse orgulho sem lugar que você teve. Se você foi só uma pessoa normal, parabéns. Você vai continuar desvivendo a sua desvida pra sempre no estado de apatia. É realmente tido como algo boring. Tipo, você é boring e você merece o nada porque o nada é boring. Exato. E se você foi um herói, se você foi importante, se você foi incrível, você vai pros famosos Campos Elíseos, que é basicamente o clubinho dos riquinhos, onde todo mundo tá feliz pra sempre.
E é pré-requisito ser bonito pra estar lá. Não é pré-requisito ser bonito, mas você provavelmente é bonito se você tá lá. É, tipo, Uma coincidência mais de engraçada. 90% de chance. Mais de 90% de chance de você ser bonito se você tá lá. Talvez perdoe uma coisa ou outra por você ser bonito e você acaba entrando lá. Mas se você vai mais pra trás, o pós-vida antes de ser Hades, ele era junto com o Tártaro, que era onde os inimigos dos deuses estavam presos. E aí, a parte entediante é... A parte entediante, depois virou a parte ruim, depois voltava a ser a parte entediante, depois virou a parte ruim de novo, e depois ele só foi um deus. É o Erebus, deus da escuridão. Você fica na escuridão pra sempre. Yay! É... Mas os gregos tinham isso. Você tinha essas opções na pós-vida, a não ser que você fosse um herói bom bastante, que aí os deuses poderiam virar e falar: quer saber? Você é um deus agora. E é isso. Porque eles podem. Eles têm poder o bastante pra isso. Falando em termos de poder de Deus, hoje em dia, todo mundo olha pra Zeus e só comenta de como ele tava traindo as pessoas e tal. Traindo a esposa dele, Deus do casamento e tudo. Mas voltando para a cultura dos gregos na época, Zeus não só era respeitado, Zeus era respeitado, temido, idolatrado. Era o deus mais poderoso, mais inteligente, mais imponente de toda a Grécia. Quando Tifão foi criado para matar ele, todos os outros deuses fugiram. E foi Zeus que derrotou o Tifão. Detalhe, essa parte dos deuses fugirem foi criado para os gregos explicarem por que os egípcios tinham deuses diferentes. Então, nessa Eu época lembro foram de ver criados isso. alguns sincretismos, como Hermes e Anubis. Por sinal, acho isso mó blasfêmia, papo reto. Verdade. Como a gente tá falando de mitologia, detalhe sobre a mitologia egípcia. Os deuses não tinham cabeça de bicho. Os deuses podiam ter a forma normal ou a de bicho. Então, como você desenha isso? Fazendo os dois ao mesmo tempo. E é por isso que a gente acha que o pessoal tinha cabeça de bicho, mas eles não tinham cabeça de bicho. Anubis podia ser ou um cara ou um chacal. Só que com o passar do tempo, realmente houveram interpretações dentro do Egito que Sim. realmente achavam que eles tinham, era assim, e passou a ser assim, tipo, do nada. Porque eles são os donos do negócio. Esse tipo de paternidade tá ótimo. É um retconzinho de lei. Um retconzinho. Não mudou nada na história, só mudou a cara deles, basicamente. Mas tem alguns pós-vidas que como tudo que a gente tem escrito sobre eles e sobre a mitologia deles veio depois que aquilo parou de existir como uma religião, centenas de anos depois, muitas vezes, como os celtas e os nórdicos, que a gente perdeu um pouco o sentido deles, o sentido desses pós-vidas. A exemplo disso tem a mitologia nórdica. A mitologia nórdica não é você morre ou se você é bom e um guerreiro você vai pra Valhalla, e se não você vai pra Hel. Você vai pra Hel se você morreu. Se você morreu segurando uma arma e você estava a fim de lutar, você é levado pra Valhalla. Tem nada a ver com você ser bonzinho. Não tem a ver com você ser honrado. Tem a ver com você ter sido honrado em batalha. Você ter morrido com uma arma. Sim, não, muitas vezes nem pela honra. É morrer como um guerreiro. Morrer como guerreiro. Esse é o ponto grandioso deles. O que significa que todas as outras pessoas estão mortas em Hel. Em Helheim.
Mas o mais legal não é isso. Vocês sabem o caminho para Helheimer? O porquê que você tem que morrer com uma arma na mão? Eu não sei. Porque no caminho de Helheimer, a sua alma tem que passar andando por perto das raízes da Yggdrasil, onde a Nidhogger, a serpente que tá presa lá embaixo, tenta comer as almas que estiverem passando. Nossa. Que Não. interessante. Então, Você precisa ser um bom guerreiro e ter uma arma, senão você só não tanca. senão você só é devorado pela Nidhogger. As pessoas que sobrevivem passando por lá e conseguem chegar em Helheimer, é por isso que várias delas lá vão ficar a favor dos a favor da trupe do Loki quando for o Ragnarok. Porque como assim eles deixaram a gente ser devorado enquanto a gente tá indo pra lá? Esse é um negócio que eu ia perguntar. Se você. A mitologia nórdica é o pós-vida do nosso mundo. Vocês iam escolher só. Assim, desconsiderando a parte que você tem que sobreviver, passar no negócio. Eu ia Vocês iam morrer. escolher. Não, vocês iam escolher morrer com a arma na mão ou só ficar de boa no. Morrer, Sem lutar? lutar pela eternidade ou viver no frio eterno? A pergunta é interessante. Tem muitas outras implicações e benefícios extras que faz o frio eterno em particular ser bem mais tedioso. Tipo, se você realmente tem disposição de ficar no frio e viver meio que na calma, existem outros riscos lá? Existem. Mas ainda assim é muito mais calmo do que a vida de um guerreiro e você tem muito mais luxúria, no geral. Tudo bem que os guerreiros eles têm imortalidade enquanto eles estiverem no hall dos heróis. E eles têm comida infinita. Comida e bebida infinita. Comida e bebida infinita. Mas eu não sei o que eu preferiria. Eu queria muito saber o que era a ideia original. Antes de ter Isso é uma pena que a gente sido não tem modificado. como ver. Eu vou te falar o que eu preferiria. Eu preferiria fugir pro Egito. Se Eu você quero migraria saber pra pós-vida egípcia? Prefiro. Nossa, eu não. Eu sei que eu não ia tancar, mas é por puro respeito mesmo. Sei. Mas respondendo a sua pergunta, Dunk, eu acho que eu prefiro o final de um guerreiro. Então, a pergunta que eu vou fazer de vez em quando. Eu não sei. É bem O que você preferiria, Dani? Cara, é que assim, é que vai muito do. Tipo, a minha sede de sangue é mais tentadora que o frio eterno e pacífico com silêncio. Eu fico nessa dúvida mortal e eu genuinamente não sei o que decidir. Eu iria. Não, vou lutar contra todo tipo de guerreiro que já passou pelo mundo, sim, tecnicamente, né? A rapaziada que realmente quer lutar. Ou vou ficar de boa num canto um pouquinho gelado, mas não vou estar sozinho, pelo menos, né? Vão ter outras pessoas por ali pra conversar de vez em quando. Eu Só que acho que é. Não, pode falar. Eu acho que é menos sobre a sede de sangue e mais sobre. Você gosta de ser um guerreiro? Tipo, da vibe. Você gosta de ser um cara forte com uma espada que bate em coisas? Tipo. É legal. É um negócio interessante. Mais sobre isso do eu que não sobre a sede de gosto- sangue, porque a maior parte deles nem realmente luta Exato. depois disso. Eu acho que com o eu tempo. eu não gosto de, você- de me machucar ou machucar pessoas. Eu não acho que eu iria pra Valhalla. Eu acho que depois de um tempo todo mundo se vira meio que amigo, assim, e vai tentando treinar junto pra ficar mais forte, tá ligado? Pelo menos a ideia que parece ser. Que eles falam que é bebida e comida à vontade, festa e luta. Então eu imagino que, tipo, 5 minutos de soco sem perder a amizade, pra comer, rir bastante, fala, você precisa melhorar a sua empunhadura quando você tá girando a espada, você tá perdendo muita potência no golpe. Aí eles voltam, lutam, o cara fala, é verdade mesmo, agora eu consegui arrancar seu braço que eu tava querendo. Aí eles sentam de novo e continuam comendo. Pra mim é mais ou menos assim que funciona na minha cabeça. Pelo pouco que eu sei. Então é um negócio que assim, talvez seja interessante, porque aí eu ia aprender um negócio que hoje em dia não é muito comum, que é
lutar com arma corpo a corpo. Uhum. Então, ia ser um conhecimento a mais que eu ia ter. E ia ser um jeito legal de passar o pós-vida, treinando. Pra Batalha do Apocalipse. Tem esse detalhe, né, também. Mas é legal, algumas mitologias têm esse negócio do julgamento. O julgamento existe pros persas também. Sério? Pros persas, quando você morre, você encontra com com Mitra, Rashno e Straosha? Alguma coisa assim. E esses 3 juízes te julgam. Se eles acharem que você é joia, você pode andar pela ponte para a parte boa do pós-vida. Se eles acharem que você não presta, eles abrem o alçapão debaixo de você e você cai em druxa. Você cai comicamente? Eu não sei se é comicamente, eu sei que você cai em druxa. Tá mais pra tristemente. É, É que a descrição fica entre o tipo, você tá lá e eles falam, não gostei de você. Você tá lá em pé e você olha pra baixo, o chão já sumiu. Você olha pra cima de novo e cai. e assim, tem umas variações da mitologia irlandesa em que. Porque em mitologia irlandesa a gente também perdeu muita coisa. É de onde vem os Fey e tal. Uhum. A gente perdeu muito da mitologia irlandesa. Então a gente tem a versão que tem Terduin, né? É, que existe como uma ilha e também existe como Tirnanvan, que é a Ilha das Mulheres. E ou você também pode cair em você também pode cair em Doomscat, que é governado pelo Deus do Mundo Inferior, que pra quem gosta de Dark Souls, Deus do Mundo Inferior chama Midir. É daí que vem o nome Midir. Gosh, Isso é bem basic no geral. subiu muito no meu conceito. Vai falar que você não gostava do esqueletão com drip antes. Não, eu gostava, só que. Não, tô falando que a mitologia Ah, subiu tá. muito no meu conceito agora que o Midir mentioned. Nossa, a Dark Souls em particular e Bloodborne tem bastante coisa derivada desses lados da mitologia. É bem interessante. Inclusive, uma coisa, falando de pós-vida, só que adendozinho rápido, pós-vida ficcional no caso. Elden Ring tem muito pós-vida, eu acho isso muito engraçado de ver. Tipo, acho que tem umas 4 ou 5 vertentes diferentes de pós-vida no mesmo lugar por causa dos diferentes povos que tiveram ali. Elden Ring é uma bagunça e esse é justamente o plot do jogo. Tá tudo bagunçado porque uma vadia não se contentou em ficar de boas. Tipo, é literalmente isso. Uma vadia Aí, que deu vingança e agora tá todo mundo fudido. quer dizer, desculpa o palavreado, mas enfim, é a palavra com V azul ainda por cima, que é bem problemático. Porque é óbvio que alguém vai simpar por uma mina azul, de 4 braços. Ah, tá, achei que você tava falando da Marika. Ah, não, a Marika, ok, ela não tava contente mesmo, mas em vez de... Ela fez a bagunça. Só que aí, quem tinha que consertar só falou, não, foda-se, vou bagunçar mais. Tipo, tinha chance de consertar, agora não tem mais. Agora já fudeu com tudo. Mas esses pós-vidas Elden Ring são bem interessantes, que realmente tem um que é tipo, morte, você morreu e agora você vai viver de forma pacífica, como sendo só uma mera sombra do seu espírito. Aí tem o pós-vida das Valkyrias, que é só tipo, ok, você foi um guerreiro muito foda, e é isso aí, é nóis. Só que tem pré-requisito de ser uma mulher pra isso. E tem umas outras que são igualmente, que são, entre muitas aspas, piores. Esse do ficar na calma da morte, tem a versão zoada, que é tipo, do mesmo povo, só com uma versão mais antiga do povo, que é só, você fica na calma da morte, mas você tá queimando eternamente. Então você é só um cadáver em chamas, no meio de um plano escuro. Ponto. Então tem. Bem bagunça. Tem muitas vertentes. Tem a vertente da Terra, que você vai e volta toda hora também. Você vai, tipo, lentamente definhando o seu cérebro. Porque, tipo, a regeneração nunca é 100% perfeita. É legal ver esse tipo de coisa. Eu gosto de ver tantas fictícias quanto as reais na hora de pensar sobre pós-vida diferente.
é sempre bom analisar o máximo de coisas possível. É. Eu sou meio viciado em mitologia. Você Hum. deve ter notado. Então eu vejo muito Um essas pouco. coisas de mitologia. Não, outro tipo de pós-vida que a gente nem falou, a gente passou esse tempão sem falar dos animistas. Ok, não, tá. Esse eu entendo também. E eu devo dizer que é o mais basic. É tipo, é o mais pacífico, o mais basic e o mais respeitoso de todos eles, de longe. É, eu morro, minha alma se torna um animal. Eu sou um É, bicho. Elden Ring tem um pós-vida animista, Ah, é? literalmente. Tem, o nome dos caras são. Como é que é mesmo? O Ah, nome é dele é aquele. literalmente Ancestrais. É, Ah, que eles. legal. É É, o pessoal que fica perto do Mog, não é? Ou não? eles ficam nas cidades inferiores, as É, cidades não, sim. subterrâneas. Sim, eles ficam nas cidades subterrâneas, é perto. Tem alguns que adoram os templos do Mog, mas a maioria tá, tipo, venerando os cadáveres dos É, espíritos reais dos animais. só que a grande diferença da cultura animista para a cultura dos ancestrais de Elden Ring é que, enquanto os animistas precisam de pessoas que cuidem, tipo, de xamãs, essas coisas que ativamente cuidem do estado da natureza em geral e dos espíritos, em Elden Ring, quem cuida disso é tipo um cervo gigante morto-vivo, que É, é bem metal. mas assim, nem toda cultura animista você precisa de alguém cuidando. Essa É, tem um montão de povo indígena dos Estados Unidos. Sim, dos Estados Unidos ficaram mais famosos, né? Porque o povo da Pocahontas, por exemplo, era. É, mas que a ideia deles é você tem que proteger o ambiente porque ele é você. Ele é o que você vai se tornar, ele é o que os seus antepassados se tornaram e da terra nós crescemos. isso é muito based, é tipo só respeitoso e perfeito para um ciclo de autopreservação. É, Porque você mantém o ambiente bom e você usufrui do ambiente. O grande ponto é a reciprocidade, que sim, você favorece o ambiente tanto você quanto ele te já. favorece. Vocês conhecem um. É, vocês conhecem um cara brasileiro que chama Ailson Krenak? Ailton Krenak, Hum, é. Não. Pior que eu acho que. O Ailton Krenak é um indígena brasileiro que é um dos maiores ativistas ambientais do Brasil, além de ter um montão de outras coisas relevantes. Eu fui, um tempo atrás, é, num. Como é que chama? Aquilo? Num congresso. Hum, E no último dia, o Ailton Krenak foi convidado para o congresso, porque pelas coisas ambientais ele ganhou o título de biólogo no horário. isso é bem maneiro. Ele fala tão bem. Eu nunca vi um discurso motivador tão motivador. É, Não era pra ele banda, banda, assim, não tinha um discurso que era pra ele dar. Ele chegou, tinha a breve conversa, ele falou, ele recebeu o prêmio e aí ele começou e aí ele pediu pra falar e pra responder perguntas. E sabe quando você percebe que a primeira língua da pessoa não é o português? Ela usa Hum. palavras que não são comuns de serem usadas, mas o português está Sim. certo. E ele Sim. montava as coisas de um jeito tão lindo, misturando a espiritualidade dele no que ele tava dizendo. Ele tava falando de assim, no ponto em que eu tô parafraseando, mas ele falando assim, depois ele falar um montão de coisa, ele então no ponto em que nós estamos, nós temos que salvar a Terra que os nossos netos vão ver. Porque nenhum de nós vai ver a vida realmente voltando pra natureza. Uhum. Por Esse causa foi do que a uma... gente tá fazendo. E aí, assim, Isso foi... ele falou isso de um jeito super bonito, mas a parte mais bonita que ele falou foi depois quando teve uma pergunta. Que uma menina virou pra ele, uma moça lá virou pra ele e perguntou: Não, e com tudo isso que você tava dizendo, tudo isso tá acontecendo, como você faz pra não perder a ternura?
E ele respondeu simples, assim. Ele, porque isso seria como perder a vida. Nossa, Então, sim. Não, ele tem um bom ponto. é uma aspas forte, mas não é mentira, assim, querendo ou não. Tipo, se a gente desistir do mundo, é que entra naquela curva do niilismo, tipo, se você começa a dizer que nada importa, então por que você vai continuar andando, vivendo por aí, fazendo as coisas? Porque se nada importa, nada Se tem nada propósito. importa, deita e apodrece. Tipo, Exatamente, só isso que fica você precisa deitado fazer. na cama o dia inteiro olhando pro teto até a hora que você deixar de existir, porque nada vai ter propósito. E é E essa questão de manter a ternura tem bastante com realmente ter uma fonte de esperança e uma fonte de, como é que se diz? Ahn, uma fonte de. Eu não vou saber a palavra. O cérebro esquece a palavra. Vocês não viram, mas eu apontei o dedo aqui do meio para um pote como se fosse meu cérebro. É, enfim, é bastante sobre ter uma esperança e ter motivos para seguir. Ter bastante. Aí eu esqueço a palavra de novo. Que coisa chata. Tá tudo bem. É, É, mas, assim, ele é incrível. Eu fiquei muito fã dele. E, assim, teve manda o a... nome dele no server. Eu mando daqui a pouquinho. Mas, ele falou... Ele falou depois, quando já tinha passado o tempo dele estar ali, ele falou assim, não, eu tava vindo de avião hoje e a chuva me disse que era pra eu ensinar isso aqui pra vocês. Ele ensinou a gente a fazer a canção de chamar a chuva do povo dele. que da hora. Com chocalhinho, assim. Nossa, eu achei muito legal. E ele é uma belezinha. E me deu muita vontade de querer saber como expressar aquela gratidão que a gente tava tendo de um jeito que não fosse só bater palma. Porque bater palma não faz parte da cultura dele. Eu queria saber na cultura dele como expressar o quanto que ele era incrível. Mas enfim, eu cheguei a falar ele porque eu precisava dizer deles pra vocês, mas o que eu queria falar é, vocês sabem aquela música do Pocahontas, do Colors of the Wind? As cores do Sim. vento, lá? Não sei se é assim em português. Sabia que foi É, baseado num discurso de um cacique de lá pro Congresso estadunidense? não, sabia não. Que foi baseado numa frase, a parte de vocês nunca. Do jeito que vocês tratam o mundo, vocês não sabem as cores de verdade do arco-íris. Vocês nunca viram de verdade uma Ah, flor desabrochar. ok, faz bastante sentido. Ele tá criticando o jeito que eles veem o mundo, mas falando sobre as coisas básicas da natureza que eles nunca viram de verdade e que vão fazer com que nunca exista mais. Realmente, tem muita gente que não respeita e não realmente preza, não tenta fazer nada pela natureza, mas é justamente porque não realmente tem contato. Tipo, ok, vê um matinho ali, uma árvorezinha plantada no meio da cidade, mas não realmente vê uma flor desabrochando, não realmente vê a chuva caindo no meio da grama e vê o efeito que surte no dia seguinte. Tipo, as pessoas só não veem mesmo. E pra eles que vivem mais próximos da natureza, com, é, você percebe isso, que você faz parte daquilo e que a sua vida é parte daquilo. E isso volta na parte da morte pós-vida, porque se isso vocês podem puxar para qualquer história fictícia que vocês fizerem. Mas lembre-se, se vocês querem se basear mais firmemente até nomear a religião do seu mundo com alguma coisa real, pesquisa para que você tenha um pouquinho mais de embasamento. Se você quiser ter só as ideias básicas, é só você não usar o nome que o pessoal já tem. Ter embasamento é sempre bom. Tentar fazer uma representação sem você realmente se esforçar para que aquela representação seja concreta é horrível. Eu falei recentemente no grupo que é importante pesquisar sobre, e não é só nessa área. Tudo que você vai fazer, por favor, pesquisa sobre. Mesmo que você vai ignorar o produto final, tipo, o produto original, e tipo, dar um nome diferente, mudar todo o parafraseamento, mudar nomes, tudo, pesquisa. Porque isso resulta num produto melhor, algo mais bem feito no geral,
e demonstra que não teve ignorância. Tipo, você não tá ofendendo ninguém, tá garantindo que não vai acabar machucando ninguém nesse processo. O negócio é, se você quer ter qualquer tipo de profundidade, você com certeza vai encostar em em algo que tá em algum preconceito que está incrustado na sua cabeça por causa da vida, ou em algo que possa estar muito perto de algum tipo de crença e que com isso possa ser mal interpretado. Então, se você souber bem o que você tá abordando, pesquisar o bastante por ali, você consegue ter certeza que qualquer crítica ali é intencional. Isso é Isso é muito bom. Um ótimo exemplo de uma pessoa que faz esse tipo de coisa é o que pra mim é o melhor mestre de RPG que tem na internet hoje em dia, que é o Brandon Lee Mulligan. Achei que fosse Copel. Ele não tá na internet. Ah. Mas o Brandon Lee Mulligan, ele geralmente narra comédia. Mas ele já narrou coisa séria e provou que ele consegue narrar coisa que é mais dramática. E assim, as histórias são completamente aleatórias. É história no ar dentro do cérebro de uma pessoa. Ou Game of Thrones só que com doces e com a cadeia alimentar. Mas ele pesquisa as coisas a um ponto, e ele sabe muito, mas ele vê as coisas a um ponto que se algum personagem ali tem algum problema ou crença que se reflita no mundo real, ele já conversou com alguém que tem aquele problema ou crença no mundo real e aquilo se reflete no personagem. Completamente, assim. E na sociedade ali. É incrível. E ele é muito inteligente e super comunista. Isso é um extra. Essas duas coisas andam lado a lado, normalmente. Será? Não, depende. Porque é muito fácil você tentar ser super comunista e escorregar pra alguma outra coisa. É um bom ponto. E aproveitando que citou esse assunto de ver coisas e, tipo, falar com pessoas para poder entender como realmente fazer o que eu cometi mais cedo, que, tipo, eu cometi um erro sobre a mitologia grega e, tipo, eu realmente achei que precisava ser bonito para passar para aquele ponto do pós-vida. Só que, tipo, aquilo foi só ignorância mesmo. Eu realmente achei que aquela informação era verdade. E eu já conversei com pessoas antes, mas acho que se eu tivesse feito as perguntas certas, me aproximado do assunto de uma forma correta, eu teria conseguido a resposta que eu precisava poder saber de forma diferente. E a maior parte é sobre estratégia de aproximação, sempre. Tipo, se você souber o que perguntar e tiver realmente com disposição para ouvir as respostas que as pessoas têm para dar, ou o feedback que elas têm para dar, você vai conseguir as informações corretas. Pelo menos em 90% dos casos. Sempre vai ter alguém que gosta de passar misinfo. Você tem que saber também que tipo de pessoa você está se aproximando para perguntar. Uhum. Uma coisa que eu adoro fazer, por exemplo, é descobrir sobre novas religiões, sobre outras religiões, essas coisas. Porque eu sou viciado em mitologia, né? Não notamos. Mas para você perguntar sobre a religião de alguém, você precisa de alguém que não só seja confiante na própria religião, como não seja preconceituoso contra outras. Uhum. E dependendo da religião que você está querendo se aproximar, você precisa saber qual vertente dela vai aceitar isso melhor. Sim. Falando de uma coisa que é mais próxima da gente, você não vai perguntar sobre curiosidades religiosas para alguém da Canção Nova. Se você quer saber um católico. Pena que a Adriana não tá assistindo isso. Mas existem outras pessoas que podem conseguir te responder alguma coisa. E na verdade, o Papa atual é uma pessoa que, se tivesse disponibilidade de tempo, ia com certeza adorar responder curiosidades aleatórias sobre coisas da religião. Vamos chamar ele pro mesa de mestre? Porque essa é uma Ia ser entrevista muito interessante. engraçado. Ele falando em espanhol, a gente tendo que tentar traduzir Você ou sabe falar que já em deram um português. D20 pra ele uma vez, né? Ele Deram um não D20? entendeu nada do que tá acontecendo. Já deram um D20 pra ele.
Nossa santidade, qual é o seu sistema favorito de dados? Porque você tem que Qual é o lembrar seu assim, dado favorito? ele é um papa gente boa, né? Então dá pra ter essa proximidade. Sim. Se ele dissesse, ó, D10, aí sim eu ia começar a respeitar ele. Mas saiba com quem se aproximar pra tirar essas dúvidas. E Sim. agora a gente chega na conclusão final. Qual é a de morte e morte viva? A gente acabou não focando tanto na parte da morte, mas a morte, ela tem que representar alguma coisa. Ela não pode ser algo jogado fora. Ela pode representar só uma piada, uma quebra de expectativa, mas ela também pode representar uma mudança no paradigma da história, ou uma mudança na direção que a história está indo, ou na moralidade do personagem. Não só do personagem, mas dos outros envolvidos também. É importante que ela carregue uma lição, se ela não carregar nenhum outro impacto. E não só a morte dos jogadores. A morte de personagens que não são relevantes pode torná-los relevantes. Lembra que o mundo existe. Então, se você está escrevendo um livro, ou se você está escrevendo ou se você está narrando um RPG, lembra que a vida de personagens que não são os protagonistas pode às vezes ter um peso maior do que os próprios protagonistas. E, em termos de pós-vida, pesquise, se divirta, pensa numa ideia, vê o que outras pessoas já fizeram uma ideia parecida e tenta juntar, misturar, criar alguma coisa por cima ou simplesmente arrumar um jeito respeitoso de copiar aquilo. Se surgir uma dúvida de como alguma coisa funciona, você pode perguntar para alguém que já saiba. E o mais importante de tudo isso, que isso na verdade é o importante para esse assunto e para todos os outros assuntos, você pode estar errado. Você pode estar errado e ser confiantemente errado. Mas você tem que estar você tem que estar disponível para que a pessoa te diga que você está errado e você aceita a mudança e se corrige. E mesmo que você não acredite nessa mudança, não acredite no que a pessoa falou sobre você tá errado, mantenha o fluxo de conversação ideal, tipo, mostra para ela que você entende que essa é a opinião dela e que você respeita. Sim. Escute, tenha curiosidade, deixe que os outros também tenham. E saiba que você pode estar errado. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada durante esse podcast. Eu adoraria ser corrigido. Eu não tô falando eu adoraria do tipo, haha, eu duvido. Não, eu realmente adoro ser corrigido nessas coisas. Recentemente eu descobri que eu tava errado sobre uma coisa que eu espalhei por muito tempo. E aí eu tô avisando pra todo mundo que, gente, o cérebro não termina de amadurecer aos 25 anos. Isso aí é lorota, lorota midiática, porque os caras não tinham mais dinheiro para continuar a pesquisa, que eles tinham conseguido estender dos 21 aos 25 anos, porque eles acharam que o cérebro ia terminar de se desenvolver aos 21, não terminou, aí eles estenderam para 25 anos, não terminou, aí eles terminaram o projeto, e aí a mídia olhou pro artigo e falava, não terminou até os 25, e falou, termina aos 25, e aí isso se espalhou. Eu gosto de espalhar desinformação de propósito mesmo, não me corrijam, eu vou ficar mentindo por aí. Brincadeira. E com isso, Eu acho que eu só... podem pegar os seus pontos Deixa de quieto, Brown. se foi brincadeira, eu não vou falar. Com isso, todo mundo que está assistindo pode pegar um ponto de Brown. Lembrando, para quem não se lembra, 3 pontos de Brownie podem ser trocados em qualquer RPG por um Brownie em um lugar onde comida pode ser vendida. Lembrando que o mestre pode envenenar o seu Brownie se você estiver no lugar que deixa isso acontecer. É verdade, já aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.